Guardar dinheiro não é luxo. Eu quero falar com você sobre esta afirmação. Eu sou educador financeiro e recentemente eu li um comentário de uma pessoa dizendo que guardar dinheiro e investir hoje é um luxo. Na verdade, esse comentário foi fruto de uma reflexão sobre um conteúdo que tem circulado na internet, de um artigo ou de uma matéria que fala que as novas gerações não terão casa própria e não terão carro. E lá nos argumentos está dizendo que nos últimos anos aumentou muito a inflação, o custo de vida aumentou muito, e o salário não acompanhou esse aumento. E aí a pessoa estava falando que as novas gerações não terão casa própria, não terão carro, e aí falando exatamente porque não dá para investir assim por diante. E isso não é verdade, né? O meu dever é te mostrar o outro lado da questão. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que se colocam aí nas redes sociais, eu acompanho muito, em especial o LinkedIn e o YouTube, que fazem afirmações repetitivas e que, se bobear, elas se tornam verdade. Então, esse tema tem sido muito abordado, republicado, e tem me deixado, assim, atento a isso. Porque não é verdade. Guardar dinheiro não é luxo e qualquer pessoa pode aprender a guardar dinheiro, aprender a investir. Para isso, ela tem que se conscientizar. Você tem o seu recurso financeiro e quando você entende o papel do dinheiro, o papel do investimento, da reserva financeira, de você guardar para realizar os seus objetivos, de você se preparar, por exemplo, para o futuro. Quando você entende isso, você começa a guardar esse dinheiro. E o ato de guardar dinheiro não é algo exclusivo somente de quem ganha muito dinheiro. Pelo contrário, existem pessoas que ganham muito dinheiro e gastam tudo, e tem pessoas que ganham muito menos dinheiro e poupam. É evidente que quanto menor a sua renda, é menor a sua capacidade, num primeiro momento, de fazer essa poupança. O que eu noto também é que, diante dessa afirmação, não, porque eu ganho pouco, porque a inflação está alta e tudo isso, as pessoas não poupam, mas daí quando você vai ver na realidade, elas gastam com coisas que não seriam necessárias. A educação financeira, ela te ensina a fazer uma boa administração do seu dinheiro, usá-lo de acordo com a sua possibilidade, que é o quanto você tem, com as suas necessidades, e também projetando você realizar seus objetivos, ter seus luxos e assim por diante. Hoje as pessoas não sabem identificar, por exemplo, o que é qualidade de vida de quantidade de vida. Vou dar um exemplo bem prático. A pessoa pensa que qualidade, ela tem um carro, por exemplo, de 60 mil reais. E aí ela comprou, trocou de carro e foi para um carro de 250 mil reais. E isso, melhorou a minha qualidade de vida. Não, não melhorou a minha qualidade de vida necessariamente, ou proporcionalmente. É evidente que um carro mais caro, em tese, ele é mais confortável, ele tem mais recursos, mas não necessariamente melhorou minha qualidade de vida. Talvez eu tive um pouco de conforto ali, mas talvez eu tenha uma dívida maior, um custo de vida maior e assim por diante. Isso vale para casa também. A pessoa quer comprar uma casa, quer comprar o seu imóvel, o seu primeiro imóvel, e aí ela mora num bairro determinado, e qual que é a primeira coisa que as pessoas pensam? Elas vão, não, ela quer morar num bairro 3 vezes melhor, vamos dizer assim, do bairro onde ela mora. E aí ela começa a, de acordo com a cultura, fazer reflexões que validam essa sua proposta. Então ela fala, não, já que eu vou morar no que é meu, mas muitas vezes não é adequado e não é necessário. Você pode ter a sua moradia, por exemplo, num lugar mais modesto, num lugar onde você possa comprar um imóvel num custo que esteja compatível com a sua renda. E tem outras questões também. A questão não é a moradia. Quando você vai morar em um local, tem todo um cenário, um ecossistema ao redor de onde você mora que vai influenciar os seus gastos, as suas despesas. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa entender que o uso do dinheiro vai muito além de fazer conta. A educação financeira, ela vai nos mostrar como a gente se comporta, quais são as nossas atitudes em relação ao dinheiro, qual a nossa visão de bem-estar financeiro, de sucesso financeiro, qual a nossa visão de consumo. Até compartilhando aqui, esse dia eu vi uma pessoa dizendo assim, não, porque só critica o iPhone quem não pode ter um iPhone. Isso não é verdade. Eu já tive o iPhone, é um bom aparelho, é legal,
tem alguns recursos diferenciados, mas não é a última bolacha do pacote, né? E eu não vou usar um iPhone porque todo mundo usa, ou porque está na moda, ou porque ele tem recursos especiais. Esse dia eu comprei um celular de apenas R$699 e ele me atende completamente, que inclusive é onde eu estou gravando esse vídeo. E ele faz tudo por apenas R$699. E não é um iPhone, não tem um custo mais alto, não é o 16, o 17, o 18, né? Existe toda uma cultura de consumo nessa questão do iPhone e de mais outras coisas. Aí é a questão, né? Eu quero ter um iPhone, eu quero ter a casa própria. Eu quero ter um carro de luxo, eu quero ter a casa própria. Eu quero almoçar em restaurante todo final de semana, ou eu quero poupar para o meu futuro. Existem comportamentos e atitudes que eu tenho que ter no meu dia a dia e desenvolver, na verdade. Muitas vezes você tem que deletar o que você aprendeu. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu deletei muitas coisas que eu tinha aprendido na sociedade e que eu trouxe desde de criança na minha família, porque havia uma cultura. Os pais, eles acabam passando aquilo que eles aprenderam. E como meus pais não tiveram educação financeira, eles não me ensinaram educação financeira. E o que aconteceu? Desde o meu primeiro emprego, ao invés de eu investir, eu comecei a gastar e usar o crédito, né? Esse é um grande problema. Vou compartilhar aqui uma outra questão. Pra você ter uma ideia, o consignado, ele era um empréstimo que era fornecido para aposentado e para funcionário público. E o governo, há um ano e pouco, ele começou a conceder o consignado para funcionário de empresa privada. E o discurso é o quê? É de que você vai ter um crédito mais barato e isso ajudaria o trabalhador, que eram muitos endividados, quase 80 milhões, a sair das dívidas. O que aconteceu depois de um ano? Não resolveu nada, na verdade piorou a situação. Tanto é que eu recebo diariamente ligações de empresas me procurando para fazer programas de educação financeira nas suas organizações, ensinar educação financeira para os seus funcionários, exatamente porque eles acabaram se perdendo ainda mais financeiramente. Ou seja, oferecer crédito, e mesmo que seja um crédito barato, não resolve o problema. E é interessante, né, que o governo primeiro ofereceu o crédito e depois de um ano ele ofereceu o tal do programa para as pessoas saírem da dívida, para perdoar a dívida, tal do desenrola e assim por diante. Ou seja, as pessoas ficam envoltas com todo esse contexto e elas não atinam que isso não tem resultado. O que dá resultado é eu aprender a organizar o meu dinheiro, e essa organização do meu dinheiro não é só ter uma planilha, né? Não é só ter uma aplicação financeira, não é só fazer uma lista de supermercado, por exemplo, não é virar um avarento, abrir mão das coisas, abrir mão de conforto. Existe uma confusão das pessoas, que quando você pratica a educação financeira, você se torna um avarento. Não é verdade. Quando você começa a praticar a educação financeira, você começa a respeitar o seu dinheiro. Então você não vai gastar o seu dinheiro sem refletir. É só isso. Em alguns momentos você vai abrir mão de alguns consumos, de alguns gastos, e há outras pessoas que consideram isso avareza, mesquinharia e assim por diante. Mas muitas vezes as pessoas que consideram mesquinharia, avareza, são pessoas que têm um certo desconsideração com o dinheiro ou não sabem lidar com isso, e elas vão reproduzindo falas que são passadas aí na sociedade. Não há nenhum problema em você poupar, e o ato de poupar não te impede de ter qualidade de vida. E volto a dizer, o ato de poupar, ele é acessível a qualquer pessoa. Júlio, eu ganho apenas R$1.500 por mês. Ok, poupe R$50. Quem vive com 1.500, dá os seus pulos e vive com 1.450. Mais importante do quanto você poupa, do percentual que você poupa, é você ter o hábito de poupar. No primeiro mês você poupou aqueles R$50 e falou, puxa, eu sobrevivi com os 1.450. No segundo mês você investe mais R$50, no terceiro mês R$50, e aí você vai perceber que é saudável. Isso vai te dar motivação, vai te colocar numa categoria que você consegue gastar menos do que ganha. Isso é muito importante, isso é um fundamento básico da educação financeira. Gastar menos do que ganha. Porque se você não gasta menos do que ganha quando tem uma renda de R$1.500, você não vai gastar menos do que ganha quando ganha R$3.000. É essa a ilusão que as pessoas têm também. Quando eu ganhar mais, eu vou poupar, eu vou gastar menos do que ganha. Pelo contrário, eu já vi muitas pessoas que, quando a sua renda aumentou, o seu endividamento aumentou também. Ou seja, a situação financeira piorou. Então eu quero trazer essa reflexão aqui para que você fique atento no que você está ouvindo, o que você está consumindo.
Educação financeira é um conjunto de conhecimentos e de instrumentos de organização financeira que permite a qualquer pessoa ter uma vida financeira saudável. As pessoas têm muita confusão sobre prosperidade. Não, ser próspero é você ter um carro de luxo, você ter uma mansão num condomínio fechado, é você ir nos restaurantes mais caros, você ter roupa de grife. Isso necessariamente não é prosperidade. Talvez seja apenas consumismo, porque você tem uma renda que permita isso. E tem outras pessoas que nem têm renda, mas querem ter essa prosperidade através do crédito e vivem escravas do trabalho. Nós estamos num momento que a educação financeira se torna muito necessária para toda a sociedade. Nós temos visto que o governo, mais uma vez, está reforçando o ensino na educação financeira nas escolas, saiu do Senado, agora vai para o Congresso. Isso já existe há algum tempo, mas isso tem que ser colocado para toda a sociedade. Os adultos também têm que ter educação financeira. Não adianta o filho aprender a educação financeira na escola e dentro da casa dele ele ouve conceitos totalmente contrários à educação financeira. Eu já ouvi vários relatos sobre isso, quando o pai e a mãe jogam contra o aprendizado da criança. Todos nós devemos investir no aprendizado de educação financeira. Isso vai ser bom para toda a sociedade. Então eu queria trazer só esse alerta aqui para que você busque, invista, leia livros, leia publicações. Como educador financeiro, eu procuro compartilhar com as pessoas de uma maneira simples, objetiva, adequada à realidade brasileira, não coisa de guru, não teologia da prosperidade, não coisas, de enriquecimento rápido e fácil. Qualquer pessoa pode enriquecer, inclusive, com a educação financeira, não com propostas mirabolantes aí de enriquecimento que não tem sentido e acabam, na verdade, muitas vezes frustrando as pessoas. Se você quer aprender, continue buscando. E se você quer conhecer como eu faço isso, o meu método, os meus livros, os meus treinamentos, é só você me procurar e aí eu vou te conhecer e vou te mostrar qual o caminho que você deve tomar. Porque existe uma outra questão também, existem situações diferentes. Você pode ser um funcionário CLT de uma empresa, você pode ser um profissional liberal, você pode ser um empresário, você pode ser um funcionário público, você pode ser um autônomo. Tudo isso vai influenciar o seu planejamento financeiro. Você pode ser muito jovem, ter 20, 25 anos, 18 anos. Você pode estar na meia idade, 35, 40 anos. Você pode ter 55 anos. Você pode ser casado, pode ser solteiro. Você pode ter uma boa formação acadêmica. Talvez você não tenha uma formação acadêmica tão ampla. Existem alguns fatores que têm que ser considerados para você selecionar como aplicar os fundamentos da educação financeira na sua vida. E é isso que eu faço quando eu conheço as pessoas. Eu preciso conhecer a pessoa, entender o contexto dela, para então dar um direcionamento, criar um projeto de ensino de educação financeira para você, de maneira que não seja longo. Você não precisa estudar 400 horas de educação financeira para dominar os fundamentos. Você não precisa fazer uma graduação em finanças. Se você for uma pessoa aplicada, aprender os conceitos, que não é algo nada muito longo, e ao mesmo tempo colocar em prática e ir revisando. Eu, por exemplo, eu era um endividado, era um descontrolado financeiro, a educação financeira mudou minha vida, eu já atuo com isso há 17 anos, mas eu continuo aprendendo a cada dia, porque eu sei que é algo muito bom e a cada aprendizado eu me aperfeiçoo. Então o segredo da educação financeira é você continuar aprendendo e aplicando. Tem muitas pessoas que até dominam os conceitos da educação financeira, mas ela não aplica na vida dela. Ela repete frases de efeitos como: não, precisamos fazer o dinheiro trabalhar para nós, o poder dos juros compostos, todas aquelas frases feitas aí de guru. Não, então aquela questão do coach, Você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. Então as pessoas começam a repetir um monte de frases prontas, mas não aplicam nada. E na verdade nem é tudo isso que está se falando. Muitas vezes a educação financeira, ela nem chega no nível de investimento avançado, você não precisa ter um nível de conhecimento super elaborado. Você tem que saber aplicar o feijão com arroz. Existe aí 3 ou 4 fundamentos de educação financeira, existe 1 ou 2 ferramentas de organização financeira que são suficientes para você ter uma vida financeira saudável. Interessante que esse dia um aluno chegou para nós temos a ICEF, que ela forma consultores financeiros. E ele se inscreveu aqui conosco e ele tinha feito um outro curso. E aí falou que lá no curso, ele estava aprendendo a fazer consultoria financeira. E foram dadas 15 planilhas para ele fazer consultoria financeira. Como se fosse a quantidade de planilhas que ajudasse as pessoas a resolverem. A maioria das pessoas não sabe lidar com 1, 2 planilhas. Como é que eu vou dar 15 planilhas para as pessoas? Então existem técnicas, existem estratégias
de ensino, ou seja, eu preciso ter uma maneira de ensinar para as pessoas, inclusive adequando a minha linguagem às suas características para que você aprenda. Espero ter compartilhado com você uma reflexão sobre esse assunto e que você comece a investir em educação financeira.